Tudo bem. Junto comigo, o senador do Arkansas, Tom Cotton. Obrigado, Shannon. Você ouviu a ladainha do que aconteceu lá. Eles sabiam dessa ameaça dias antes e não compartilharam com autoridades estaduais e locais. O drone não trabalhava para o serviço secreto, embora o atirador tivesse um drone trabalhando naquela área. Tantas coisas. Houve pedidos por segurança enforçada que foram negados. Temos outro relatório divulgado esta manhã do seu outro colega, Rand Paul, e ele também diz que houve essas falhas e mais. O senador Chuck Grassley disse o seguinte: o relatório expõe ainda mais uma série de erros de procedimento e planejamento do serviço secreto, incluindo má alocação de recursos, falta de treinamento e falhas generalizadas de comunicação. O que você acha desses relatórios um ano depois e houve alguma responsabilização de verdade? Vai haver? Sim. Bem, primeiro, Shannon, deixe-me me juntar ao presidente Trump para expressar minhas condolências à família Comparator. Eu entendo que há muito foco no presidente Trump ter sobrevivido àquela tentativa de assassinato, e todos nós somos gratos por isso, mas Core Comparator também foi morto há um ano, hoje. Então, estendemos nossas condolências à sua viúva, à sua família e aos seus entes queridos. Também quero me juntar ao presidente Trump para expressar minha gratidão e reconhecimento aos agentes que estavam imediatamente no local e protegeram sua vida e as outras vidas naquele campo naquele dia. Mas acho que o presidente Trump também está certo ao dizer que erros foram cometidos naquele dia. O relatório do GAO, assim como os relatórios do Senado, indicam que houve falhas graves na comunicação e na alocação de recursos. Sob o governo Biden, o serviço secreto simplesmente não respondeu aos pedidos não só da campanha de Trump, mas também do chefe de sua equipe de segurança, Shane Curran, que agora é o chefe do serviço secreto. E eu realmente acredito, como disse o presidente Trump, que o serviço secreto está trabalhando para corrigir esses problemas e garantir que eles não aconteçam novamente. Tenho confiança no presidente Trump e em Shane Curran. Eu sei que o presidente tem confiança em Sean. Afinal, Sean colocou seu corpo em cima do presidente Trump para protegê-lo de mais balas. É difícil imaginar como você poderia ter mais confiança em alguém que vai corrigir essas falhas para garantir que isso não aconteça, não apenas para o presidente Trump agora, mas também para todos os protegidos do serviço secreto no futuro. Tudo bem. Então, vamos falar de alguns assuntos do Senado. Agora, as tarifas estão em jogo e entendemos que no dia 1º de agosto entrarão em vigor algumas novas, com base nessas cartas que o presidente e a Casa Branca enviaram, a menos que sejam feitos acordos antes disso. O ex-vice-presidente Mike Pence fez algumas declarações interessantes essa semana. Ele disse que o Congresso, na verdade, tem o poder, segundo ele, de controlar o que está acontecendo com as tarifas e que vocês tiveram poder demais e que está na hora de retomar parte desse poder. Existe um papel para o Senado? Bem, o Congresso, ao longo dos anos, estou falando de mais de um século, concedeu ao presidente uma ampla margem de manobra para negociar tarifas. Eu acho que isso reflete apenas as diferenças institucionais entre o Congresso, com seus 535 membros, e o presidente, que representa a nação na condução da política externa. E eu acho importante enxergar essas tarifas como uma extensão da nossa política externa mais ampla, tentando alcançar objetivos nacionais críticos. Um deles, certamente, está no contexto do comércio. Agora, vocês ouviram muito na última semana sobre tarifas de 20%, 40% ou 50% sobre outros países. Essas são tarifas bem altas, eu reconheço isso. O Japão impõe uma tarifa de 700% sobre o arroz americano. Os produtores de arroz do Arkansas adorariam vender nosso arroz para o Japão, mas com uma tarifa de 700% fica um pouco difícil. Então, o presidente Trump está usando essas tarifas ou a ameaça de tarifas, em parte, para conseguir acordos melhores e abrir mais mercados para nossos agricultores, nossos pecuaristas, nossos silvicultores e nossos fabricantes. Um segundo contexto importante é a segurança nacional. O presidente anunciou novas tarifas sobre o cobre. Essas são semelhantes às tarifas anteriores sobre o aço e o alumínio. Esses são insumos críticos para a nossa segurança nacional que realmente precisamos ser capazes de produzir internamente. E então, o terceiro contexto está em outros objetivos nacionais, como, por exemplo, as negociações com o México, que têm como objetivo não apenas fazer com que o México reduza suas barreiras comerciais, mas também reprima a importação de fentanil para os Estados Unidos a partir do México e a atividade dos cartéis. Portanto, todas essas tarifas devem ser vistas dentro da condução mais ampla da política externa americana. Mas isso fica principalmente a cargo do Poder Executivo? Bem, o Congresso pode opinar sobre isso e pode agir, mas, nos últimos 100 anos, o Congresso decidiu, independentemente do que está acontecendo nas notícias agora, que provavelmente é melhor deixar o presidente liderar essas questões. Não quer dizer que o Congresso não tenha um papel, assim como temos um papel na condução da política externa através do financiamento das Forças Armadas, da confirmação de embaixadores e de outros indicados importantes.
Mas o Congresso decidiu, ao longo do último século, que o presidente, agindo em nome da nação como um todo, provavelmente consegue acordos melhores do que 535 membros do Congresso atuando como negociadores comerciais em nome do país. Ainda haverá ações judiciais sobre essa questão, se o presidente tem poder dentro dos marcos legais. Você mencionou política externa. Esse é um campo do Senado. É muito do que você fez lá também. Quero falar sobre a Rússia e esse pacote de sanções que está sendo elaborado. Sabemos que o secretário Rubio se encontrou com Sergei Lavrov, que agora está aparentemente na Coreia do Norte se reunindo com Kim Jong-un, e eles estão falando sobre como estão neste pacto inquebrável entre a Rússia e a Coreia do Norte. Mas você tem esse pacote de sanções russas, que tem mais de 80 senadores a bordo. Tem um enorme apoio bipartidário. O presidente agora apoia isso? E eu sei que uma parte importante desse pacote é ir atrás dos países que fazem comércio com a Rússia. Então, como isso será aplicável se conseguirem aprovar e o presidente assinar? Sim. Acho que você vê um amplo apoio bipartidário ao projeto de sanções contra a Rússia que o senador Graham e o senador Blumenthal ajudaram a elaborar, porque a Rússia continua com seus ataques bárbaros a alvos civis na Ucrânia, em prédios residenciais, bairros e hospitais. Temos crianças sendo mortas. E o presidente já disse que quer ver um fim para isso. Ele já deu a Vladimir Putin inúmeras oportunidades para negociar um cessar-fogo e parar esses ataques bárbaros. Como ele disse na semana passada, vamos ajudar a Ucrânia a se defender desses ataques. Ele quer a paz na guerra na Ucrânia, mas também quer garantir que a Ucrânia esteja defendida. Outra parte fundamental disso seria impor mais sanções à Rússia e, talvez, impor essas sanções aos países que comercializam com a Rússia, especialmente aqueles que recebem exportações de petróleo a preços reduzidos da Rússia e que, depois, acabam financiando a máquina de guerra russa. Então, o presidente disse desde o início que quer paz na Ucrânia, mas também quer garantir que a Ucrânia possa se defender e que a Rússia não continue com esses ataques bárbaros. Essa conversa contínua, essa tentativa de ser cordial com Putin, já não seria hora de, você sabe, reconhecer de alguma forma que isso não funcionou? Você mencionou os ataques contínuos e as vidas que continuam sendo perdidas todos os dias. Você acha que ele quer algum tipo de paz? Quero dizer, como isso termina? Não parece que Vladimir Putin queira paz, porque ele continua com esses ataques a alvos civis na Ucrânia, sem falar dos ataques e da guerra exaustiva no leste da Ucrânia. Eu não diria que o presidente Trump tem sido cordial com Putin. Desde que assumiu o cargo, ele tem tentado acabar com essa guerra. Eu acho que todos nós sabemos, dadas as realidades do campo de batalha, que isso vai acabar em algum tipo de paz negociada. Isso porque Joe Biden primeiro incentivou Vladimir Putin a invadir a Ucrânia novamente, assim como ele invadiu a Ucrânia pela primeira vez quando Barack Obama era presidente, não quando Donald Trump era presidente, vale ressaltar. E então ele continuou a fornecer armas lentamente para a Ucrânia, não de uma forma que fosse pensada para ajudar a Ucrânia a vencer 2 ou 3 anos atrás, mas apenas para evitar que eles perdessem enquanto Joe Biden ainda era presidente. Então, o presidente Trump deu a Vladimir Putin inúmeras oportunidades para tentar chegar a um cessar-fogo. Eu acho que o que ficou demonstrado agora para o mundo é que Vladimir Putin, pelo menos no momento, não tem interesse em um cessar-fogo. A maneira de fazer as coisas, a maneira de progredir é o que o presidente Trump tem feito repetidamente, que vocês o viram fazer no mês passado com o Irã, faz por meio da força. Para deixar claro para Vladimir Putin que ele tem mais a perder no campo de batalha na Ucrânia do que na mesa de negociações. Tudo bem. Senador, é sempre bom vê-lo. Obrigado por vir hoje. Obrigado.